Começando mais um Pop Doc Podcast, o seu podcast semanal de música pop. Essa semana já adianto que a gente decidiu inverter aí o que a gente costuma fazer e vamos falar sobre um giro de notícias. Para quem não apoia o nosso podcast e não ouve, não acompanha muitos giros, né? Porque geralmente a gente faz os giros com apoiadores. Hoje a gente vai fazer giro aqui e nos apoiadores a gente vai ter um tema aí especial para um lançamento que está saindo essa semana. Então, se você quiser saber o que é, vai lá apoiar a gente. Você pode usar a plataforma Orelo ou pode ir também pelo Apoia-se. E com R$10 você vai ter acesso aos nossos episódios exclusivos para assinantes. Para além disso, eu queria pedir para você seguir a gente em todas as redes sociais, @DocPopcast no Instagram e no TikTok @PopDoc, não é isso, Levi? Exatamente. Você que aprendeu no último episódio, que eu bem ouvi, você agora está sabendo que o TikTok também é PopDoc. Pois é, a gente tá viralizando, viu, nas redes. Estamos, tá acontecendo. Tá perdendo. Exatamente, tem lá, tá, conteúdo tá tendo. Ainda digo mais, avise para nós, caso você seja apoiador, porque de vez em quando a gente tem postado conteúdo exclusivo também no Close Friends do Instagram. Então, sempre bom estar alinhado, ligado para saber de tudo. Nossa, eu nem sabia disso, tá vendo? Pois é, tá vendo? Todo dia eu descubro uma coisa nova. Uma coisa que nova. Levi está fazendo nesse podcast. É, meu filho, eu sou a aceleradora desse podcast. É isso, tem grupo no Telegram, tem tudo que vocês quiserem, mas caso você seja apoiador. Se você não for apoiador, aí você escuta esse episódio aí semanalmente, que inclusive eu vou ter um pouco de dificuldade para gravar hoje, confesso, que eu já tô tão acostumado a fazer o giro de notícias sem nenhum filtro, falando diversos absurdos, sem nenhum contrato amarrado, que eu nem sei como é que vai ser hoje. Vamos ver se eu ainda sei fazer isso de uma forma política, né? um pouco mais humanizada, digamos assim. Como vocês já devem ter percebido, Paulo Correia não está presente, o que é uma coisa quase inédita nesse podcast, né? Ele falta muito pouco. Mas essa semana ele tem um motivo especial. Pra quem não sabe, essa semana é aniversário do Paulo. Então, vai lá nas redes dele também pra desejar feliz aniversário. E aí, sabe como é que é, né? Aniversário, quer comemorar, fica de ressaca, bebe, perde horário. Então, ele tirou logo a semana toda de folga pra poder curtir esse aniversário. E tudo bem. A gente aqui no nosso CLT do PopDoc, a gente autorizou, não tem problema. Então vamos lá, né? Primeiro, vamos começar com o que está todo mundo comentando, que a senhorita Beyoncé, ela decidiu anunciar que vai fazer aí o show do intervalo do jogo de Natal da NFL. E esse show vai ser transmitido pela Netflix no dia 25 de dezembro, às 18h30. Pois é, falando em CLT e falando em faltar, tá aí uma pessoa que é extremamente inconveniente com o seu emprego, Beyoncé. Por quê? A sua ceia de Natal esse ano vai atrasar. Quer dizer, ceia não, né? Porque a ceia é 24. Então a sua reunião, seu enterro dos ossos, você pode avisar na sua casa que vai atrasar. Porque no horário de Brasília, 6h30 da tarde, tá? A Netflix vai transmitir ao vivo para todo mundo, então a gente vai poder assistir do Brasil, graças a Deus, se tudo der certo, sem nenhum link clandestino, sem nada, a gente vai conseguir assistir essa performance que, de acordo com a Netflix, ela vai trazer alguns convidados. Então estamos na expectativa aí, quem será? Shabuzi, Miley Cyrus, Post Malone, Dolly Parton, quem será que vai aparecer para essa primeira e talvez, muito provavelmente, única performance do Cowboy Carter, né? O que eu achei curioso com tudo isso é que vai fazer um ano que a Beyoncé veio para Salvador, né? E teve todo aquele fuzuê de avião, e as pessoas no Twitter acompanhando o jatinho dela. E foi no Natal também. Então a gata tá aí empenhada em ofuscar o nascimento de Cristo, já pelo segundo ano consecutivo. Ela tá querendo ressignificar a data, não tá errada. Ela postou um teaser aí na Netflix, no Instagram, nas redes dela, fez uma grande collab, coisa que ela não faz. E aí ela tá em cima de um carro vermelho com uma placa que está escrito BN CNTRY. E aí os fãs já desvendaram que significa Bean Country. O que significa isso? Não sei, não sabemos, mas em algum momento isso deve fazer algum sentido, porque é isso. Ela só entra no rolê para bagunçar a nossa mente. Páginas de fãs que estavam aí polvorosas, tentando arrumar pauta, agora vai ter pauta até ano que vem,
porque ela já garantiu que vai trazer um monte de mistério e easter eggs para essa performance de Cowboy Carter. E achei muito significativo, porque vai acontecer em Houston, Texas, né? Que é exatamente a cidade natal da onde ela veio. Então tem absolutamente tudo a ver. Houston também é uma cidade extremamente country, né? Praticamente um dos berços do country também. Então eu acho que ficou bem fechado. O verso tá fechando. Aí será que depois dessa performance, ano que vem, vai vir aí o Act 3, finalmente, com a era rock? Ou será que não, ela vai ainda trabalhar? Porque também eu percebi também que talvez isso seja também uma estratégia de campanha do Grammy, né? Que vai acontecer também depois disso tudo. Então pode ser também, porque a gente sabe como é que funciona a indústria musical, essa indústria de premiações. Talvez se ela ignorasse totalmente o álbum, ela não ia ter o mesmo resultado. Então eu acho que ela resolveu ali fazer um barulho perto da premiação. Além disso, num lugar significativo, numa data importante, fazendo um ano que ela não lança nada, né? Que foi o filme da Renaissance, que já tem um ano. Então só o álbum, né? De visual, assim, já tem um ano que ela não lança nada. Então eu achei que o verso fechou. Vamos ver o que vem aí. Estou ansioso. Pois é, falando aí em carreira internacional, em artistas internacionais, a gente tem a parceria da Anitta com a Loki, né? Looking for Love. Veio aí. E comentaram esses dias que viveram um grande vazio existencial quando alcançaram o sucesso. No caso de Alok, ele disse que a partir do momento que entendeu que deveria fazer um pouco mais com a influência e a arte dele, conseguiu sentir um pouco mais de propósito. Já a Anitta afirmou que parecia que a vida não tinha mais sentido no momento que ela alcançou ali o com o envolver. E eu não sei se isso aqui é muito uma declaração, tipo assim, já fiz tudo que eu tinha pra fazer e agora eu vou focar só no que eu gosto de fazer. Eu acho que é muito nesse lugar, assim, principalmente da Anitta. Uhum. Mas eles também falaram que sobre fazer essa música, né, tem uma versão em português também pra sair, e eles estão meio que sincronizados aí nessa questão aí de ter alcançado sucesso internacionalmente e sentir o vazio existencial. Não sei se é conceito, se é pra divulgar, se é realmente um desabafo. O que é que você acha, Xande Levi? Se a gente for parar pra pensar, de fato, a Alok e a Anitta são os maiores expoentes, né, do nosso pop internacional atualmente. São os brasileiros que mais estão bombando na gringa ultimamente. E a gente sabe também que eles não tinham uma parceria feita até então, mas já há muitos anos a gente acompanha os dois falando que tinham músicas engavetadas, que ia sair, que eles estavam esperando o momento perfeito, a música perfeita, que ia vir aí. E pelo que eu entendi, essa Looking for Love, ela é uma música que estava engavetada. Então ela é dessa época que a Anitta estava trabalhando com a Loki, ela chegou a anunciar isso, que ia vir aí, que eles estavam trabalhando juntos. Então, pelo que eu entendi, é uma faixa que já está guardada há muito tempo. Confesso que eu gostei, achei muito boa, confesso que tem potencial para ser hit, além, se não for hit, é uma música boa. O clipe veio bom, achei, claro, né, não é, enfim, mas eu acho que funcionou pro que é uma música meio eletropop ali, sabe, uma coisa meio eletrônica, mais o estilinho do Alok, e eu acho que funcionou. Então o clipe funcionou pro que é. E aí eu só achei que, né, esse é o problema de quando você fala as coisas. Você cria expectativa. Você, 7 anos criando expectativa sobre uma música, do momento perfeito, da música perfeita, da hora perfeita, que vem aí quando vem talvez não cumpra essa expectativa toda. Mas eu gostei, eu achei que veio num momento bom, num lugar bom. Eu queria dizer que eu tô gostando bastante dessa fase da Anitta. Mesmo que eu acho que isso de, o sucesso me deixou no vazio. Não sei o que ela tá meio assim, meio espiritualizada demais, né? Fazendo aquelas coisas de constelação familiar, não sei o que, não sei o que. Mesmo que eu acho que isso seja também um momento meio diva pop também, porque toda diva pop passa por isso. Eu tô gostando porque eu acho que ela tá mais aberta ao processo criativo. Ela tá voltando a fazer coisas interessantes. Porque acho que quando ela começou ali na carreira internacional, em algum momento eu senti que ela se perdeu um pouco, assim. Tentando muito alcançar certos números. E eu tô gostando muito dessa fase dela. Eu acho que ela voltou a ser interessante artisticamente, sabe? Sim. E seguir fazer meio realmente o que ela quer fazer.
Então, independente de ser uma fase, de ser um momento dela específico, pessoal ou profissional, tá sendo positivo para a carreira dela. Que continue assim, Aninha, fazendo músicas experimentais mesmo, seguindo aí por um caminho mais autêntico, né? E menos genérico com o que o mercado espera. Eu tenho sentido isso, assim, que ela tem se tornado cada vez mais autêntica e tem criado uma identidade pro que ela apresenta, pro que ela é. Eu acho que durante muitos anos a Anitta, ela era uma artista de massa, né, mainstream, que permeava em tudo, que abraçava todos, e talvez não tivesse uma identidade. E eu sinto que nos últimos poucos anos ela tem criado essa identidade de, tipo, você ouvir e falar, cara, isso aqui é a cara da Anitta, sabe? Você tem a cara dela. E eu acho isso muito interessante. E esse tópico, eu acho legal a gente falar sobre isso também, porque a Anitta e a Loki você acabou de falar sobre essas declarações, e no último domingo, o MC Daniel estava no Domingão e ele falou exatamente a mesma coisa. Ele falou que ele sempre buscou por fama e por dinheiro, e quando ele encontrou isso, finalmente, foi a vez que ele se encontrou mais vazio do que antes, quando ele não tinha nada. Então eu sinto que também, eu acho que tá tendo um movimento aí que talvez até seja um pouco parecido do que a nossa geração fala de saúde mental e vida profissional, dos artistas estarem falando um pouco mais sobre saúde mental. A gente chegou a falar sobre a Chappell Rowan, né, na época que surgiram aquelas polêmicas, a gente chegou a comentar aqui se ela estava certa ou não estava certa, e eu acho que essas declarações estão vindo muito nesse lugar do tipo, tá, você ficar almejando fama, dinheiro, sucesso, é muito bom, muito maravilhoso, abre portas, muda a sua vida, mas ao mesmo tempo, se você não tá feliz, nada disso resolve. Você, Alexandre Santana, você acha que fama, dinheiro e sucesso resolveria os seus problemas hoje em dia? Rapaz, eu acho que eu queria ter pra sentir esse vazio também, sabe? Eu fico pensando, nossa, eu queria muito esse vazio existencial, não ter nenhum problema com dinheiro na minha vida e sentir que eu preciso, não sei, abraçar árvores, sabe? Eu queria muito. Vamos ver se um dia eu chego lá e aí eu volto aqui. Ou também não volto aqui, porque se Ou um dia não? eu chegar lá eu não vou nem olhar mais para esse podcast, não tem mais Ah, nenhum que motivo bom! de eu estar no Pop Doc, né? Mas é isso. O pior é que Espero que um geralmente, dia... aí mesmo que você vai olhar, porque aí você vai lembrar o que você gosta de fazer, e você vai voltar a fazer o que você gosta de fazer. Esse é o grande balanceamento da Anitta. Gostar é uma palavra um pouco forte. Ah, Mas é isso olha, aí. Alexandre Santana. A gente faz, né? É isso? Então tá. Então é bom saber. Porque o balanceamento da rotina da Anitta é justamente esse, né? Ela vai lá, se acaba, fica doente de tanto trabalhar, de curtir, de festa, corta para ela abraçando árvore e cantando cantigas de ninar, né? É mais ou menos isso. Então eu ainda não tô nesse lado do abraçar árvores e cantigas de ninar. Ainda tô só no trabalho, na relação e na dor de cabeça. Eu espero ter esse lado um dia também. Falando aí em diva pop, né? Quem mais diva pop se não ela, nossa querida Pabllo Vittar, né? Ela foi processada por um artista chamado Erlon Grandão. Se alguém conhece esse artista, comenta aí nos comentários se você ouve as músicas desse artista, porque eu nunca ouvi falar dele na minha vida, mas eu acho que deve ser uma coisa muito hétero, muito possivelmente. E ele falou que foi plagiado na música Ama, Sofre e Chora, né? E ele tem uma música chamada Amar, Sofrer e Chorar. Ele alegou que a Pabllo Vittar teria usado trechos de sua obra sem autorização. E pediu 1 milhão de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, além de requerer a interrupção do uso não autorizado da música. Em defesa, né, a equipe da Pabllo afirmou que não tinha nenhuma prática de plágio e que os elementos citados pelo autor eram de uso comum, não configurando violação de direitos autorais. E aí saiu a decisão, né? O juiz, ele primeiro ordenou uma perícia para avaliar a suposta violação e concluiu que não existe plágio, que de fato as palavras mencionadas pelo autor são utilizadas com ideias artísticas completamente distintas. Então Pabllo Vittar foi inocentada pelo juiz, né? Que alegou que ela não plagiou ninguém. Eu achei interessante trazer essa notícia, embora eu nem sabia que ela tinha sido denunciada por plágio, mas o fato de existir um cantor hétero com a música Amar, Sofrer e Chorar, que denunciou Pabllo Vittar, chamou minha atenção, achei curioso. A assessoria de imprensa boa é isso, que ela tava sendo processada aí por plágio, a gente nem tava sabendo.
Mas é isso, acho que de tempos em tempos prendem um Lula, não, sacanagem. De tempos em tempos aparecem esses, com grandes artistas, né, aparecem essas acusações de plágio. Muitas das vezes tem razão, é possível enxergar a semelhança, a interpolação, o sample que teve, não teve, mas é uma coisa muito delicada. Outro tema também que a gente já debateu aqui diversas vezes, né, até onde vai o limite dessa semelhança da inspiração, do sample, é plágio, ou você tá só se inspirando, ou você ouviu aquilo em algum lugar. Diversas vezes acho que aparece isso com os grandes artistas do pop, e vai continuar aparecendo, e com inteligência artificial tudo tende a piorar. Então... Eu fiquei curioso pra ouvir essa música, Massa Sofrer Chorar. Assim que acabar o podcast eu vou escutar, pra saber do que se trata, medo. Mas enfim, tirando a choradeira que foi o Grammy Latino, né, porque a gente teve fã de João chorando, fã de Luísa Sonza chorando, fã de Isa chorando, fã de Anitta chorando. Foi uma choradeira porque ninguém ganhou nada. Teve um artista aí brasileira que ganhou de fato um Grammy Latino, né? Além dos garotinhos que levaram o Grammy do João e da Luísa, e do JP que levou 3 Grammys, a gente teve um artista pop que também ganhou. Pop não, né? Popnejo. Que foi a Ana Castela, né? Ela ganhou aí o Grammy por um álbum de sertanejo. E ela já deu entrevista falando que vai anunciar um projeto pop. E eu achei curioso, porque pra mim a Ana Castela ela já é muito pop. Ela já eu também faz não entendi essa de... declaração, não. Pra minha cabeça ela é uma artista que mistura, né? Sertanejo e música pop. Mas ela anunciou aí que, de fato, vai fazer uma transição para a sua era popstar. Então, a nossa Taylor Swift brasileira, que a gente já viu esse grande case de sucesso, quando você sai da era sertaneja e entra na era pop, né, que foi exatamente o movimento de Taylor Swift, agora é aquela coisa, se você vai pra era pop, você não pode continuar concorrendo nas categorias de sertanejo, porque isso aí foi um truque da nossa querida loirinha durante muitos anos. Então... mas eu acho que, por exemplo, quando a Taylor Swift anunciou que ela ia pro pop, ela já tava fazendo pop. Porque o Red é muito pop, na minha visão, apesar de ter muitos elementos de música country. O próprio Speak Now também é muito pop. Então eu sinto que a Ana Castela é essa mesma vibe. Eu acho que ela vai vir com uma nova estética, principalmente. E as músicas vão mudar um pouco a roupagem, mas não vai ser tão diferente assim. Quando a gente olha Pipoco, que é o primeiro e grande sucesso de Ana Castela, essa música não tem absolutamente nada de sertanejo, né? Era um grande O que eu acho pop. curioso aqui no caso da Ana Castela, ela tem um público muito infantil. Não sei se os ouvintes já chegaram a presenciar um show de Ana Castela, mas eu fui num festival e ela tava lá. E assim, criança de 7 a 13 anos, muitas meninas vestidas de boiadeiras, acompanhadas pelos pais. Esse é o público de Ana Castela. E aí eu queria saber, eu fiquei curioso para saber como é que esse público vai abraçar essa fase dela, que eu acho que também vai ser uma fase um pouco mais ousada, né? Então vai ser meio que uma mistura de Taylor Swift indo pro pop com as artistas da Disney ali fazendo a sua transição para a fase adulta. Ela falou que quer mostrar o talento na dança, quer fazer um álbum mais dançante, enfim. E além disso, eu acho que, além de funcionar, eu aposto bastante na Ana Castela. Eu acho que ela tem uma coisa muito interessante, que é a identidade dela. Eu acho que ela traz um lugar que a gente não vê de uma diva pop brasileira, que é essa agro girl, querendo ou não, né? Tipo, essa sertaneja pop. Não existe nenhuma outra, assim, que leve isso hoje em dia, né? Nessa geração, de forma tão bem como ela faz. E, cara, querendo ou não, assim, acho que ela leva muito hate à toa. As músicas dela são boas, ela dança... Boas é uma palavra forte. Não, amigo, assim, ela canta bem, ela tem, assim, né, assim, é o primor da música brasileira. Não é, mas não precisa ser também. Eu acho que é boa pro que funciona, as músicas dela não são ruins. Eu acho que ela tem mérito de estar ali no top Spotify, de estar hitando, de estar fazendo uma carreira. Principalmente sendo uma mulher nesse meio, que é o que a gente pouco vê. Então, eu sou uma pessoa que eu não sou muito fã de ficar... Assim, a gente zoa, a gente brinca, tal, mas eu não sou muito fã de ficar diminuindo ela, não. Eu acho que ela merece estar ali dentre as opções que... Eu achei o show dela bem interessante também, Eu achei que pro público dela é perfeito. As crianças adoram Ana Castela, é uma febre. E achei ela carismática também, entregou. E muitos hits pra pouco tempo de carreira que ela tem. E é isso. Quem sabe aí no futuro também ela não faz um álbum pro Gustavo Mioto, e aí também não vira nossa grande Taylor Swift com grandes composições também. Só não vai fazer um álbum de folk, pelo amor de Deus. Não, aí também não. Aí é demais.
Vai pro pop, Ana Castela, vai pro pop, que é a melhor coisa que você faz. Quem também tá super no pop, e essa mais pop impossível, é Sabrina Carpenter, né? Ela que está aí sendo. Eu ia falar filha, mas nem sei se ela tem idade pra ser filha, talvez irmã. Porque, né, a outra dormiu, ela virou Benjamin Button. Ela convidou ninguém menos que Christina Aguilera para seu show em Los Angeles. Então, a Christina Aguilera está do tamanho de Sabrina Carpenter, praticamente. Se a gente for colocar uma do lado da outra, elas estão quase que irmãs. E eu estou amando essa amizade. Imagino que o Xande, que é super fã de Christina Aguilera e sempre falou bem de Sabrina Carpenter também, esteja curtindo esse momento, né? Eu gostei bastante. Eu acho que, de fato, a Cristina tem muito a ver com a identidade que a Sabrina tá trazendo pra música dela. Eu sempre falei que a Sabrina, ela foi muito inteligente, porque primeiro que ela abriu ali a turnê da Taylor, então ela chamou a atenção daquela audiência. Ela tem uma imagem que, no primeiro momento, remete muito a Taylor, né? A menina loira, inocente, blá, 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 blá. Só que ela tava trazendo uma outra proposta que eu acho diferente do que tá acostumando a fazer sucesso no pop, porque ela é mais ousada, mais atrevida, ela fala muito de sexo. Inclusive tá viralizando essa semana as posições que ela tá fazendo no show, né? Tá dando maior polêmica, porque a geração Damares tá dizendo que ela não pode fazer isso e blá, 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 blá. Aí de outro lado tem os fãs defendendo que ela é uma mulher adulta e que ela fala assim sobre sexo. Então eu sinto que ela tem muita referência dos anos 2000 mesmo, e principalmente da Aguilera, porque a Aguilera sempre teve essa coisa de falar sobre o que ela queria falar, né? Mesmo sendo também ali uma princesinha, estando naqueles moldes ali, ela era mais transgressora, por exemplo, do que a Britney, no caso. E eu acho que tem muito a ver, eu gosto de ver a Aguilera interagindo com as novinhas, ela abraçou a Sabrina de um jeito, assim. Antes da Sabrina, a última que ela tinha abraçado, na minha visão, foi a Demi também. Elas ficaram juntas ali um tempo, e também foi uma referência pra ela, pra Demi, no caso. Então, eu gostei muito. Eu acho que a Aguilera também não é uma artista que você vê muito com outros artistas. Ela é meio fechada, inclusive ela tem fama de ser antipática, né? Então, foi legal. E isso também gerou uma polêmica nas redes, porque um fã compartilhou que a Aguilera tá fazendo pra Sabrina o que a Mariah deveria ter feito com a Aguilera e não fez. Porque, pra quem não sabe, Mariah Carey e a Aguilera não se estranham, né? São brigadas. Aparentemente, a Christina Aguilera aprontou alguma coisa numa festa da Mariah e desde então, nos anos 2000 isso ainda. E aí elas começaram a se estranhar a partir disso. Mas ninguém sabe direito. Então, de um lado, os fãs da Mariah falam que a Aguilera é uma pessoa rude e que desrespeitou a Mariah e outros mais velhos. E do outro lado, os fãs da Aguilera falam que a Mariah que não soube lidar com a Christina quando ela estava chegando na música pop. Então, isso aí desenterrou uma treta jurássica de quase 2 décadas. Né? De 2 décadas, porque a gente tá em 2024. Aí os fãs foram desenterrar a Pink falando que a Aguilera era uma pessoa rude no clipe de Lady Marmalade. Aí desenterraram a Jojo falando que era muito fã da Aguilera e quando encontrou ela, ela foi extremamente rude. Gerou toda essa confusão. Eu achei mega interessante também porque eu adoro quando tem confusão desnecessária por um fato que não é nem tão grande assim. A gente adora acompanhar as tretas. É isso. Eu não sei se foi um pouco o que a Mariah não fez para a Christina, mas eu ia até citar como exemplo que eu acho legal, nessas divas pop veteranas dessa mesma época, eu acho legal a Christina Aguilera, ela tá nesse momento, assim, de tá BFF da Sabrina Carpenter, porque eu acho que talvez seja um pouco mais semelhante da Mariah com a Ariana Grande. Que, na verdade, que quando a Ariana surgiu, todo mundo fazia essa comparação e tentava. Eu sentia que a Ariana tentava uma aproximação com a Mariah e a Mariah tentava um distanciamento da Ariana, justamente por esse preconceito dessas divas pop veteranas de quererem se diferenciar das novatas. E eu acho muito interessante quando hoje em dia a gente vê o caminho contrário, porque é isso, né? A indústria sempre extremamente machista, sempre quis colocar uma mulher contra a outra, sempre quis incentivar a rivalidade. Então, quando você vê uma veterana do pop, como a Christina Aguilera, abrindo portas pra Sabrina Carpenter e dizendo, não, ó, essa daqui é boa, essa daqui tá seguindo o meu caminho. Fazer ali o que a Gretchen fez com a Viviane Araújo na Fazenda. Você vai ter os meus fãs, Vivi. É meio que isso. Mas eu também entendo, por exemplo, a postura da Mariah em algumas coisas, porque, imagina, surge uma novata que, obviamente, quando a Ariana surgiu, todo mundo comparou com a Mariah por causa do registro de apito, porque o timbre delas ali tem alguma semelhança, embora a Mariah tenha um virtuosismo vocal
pelo menos no auge, né, muito superior ao que a Ariana apresentava no começo da carreira, elas eram muito comparadas vocalmente. Uhum, Então vem uma garota e todo mundo falando que é a nova Mariah. Óbvio, ela uhum, vai sentir a substância, né? Assim, uhum. fui jogada pra trás. Então eu entendo ela ser um pouco resistente nesse começo, mas eu acho que ela também conheceu a Ariana pessoalmente, entendeu ali que a Ariana a Ariana é muito fã dela. É. E acho que teve essa troca. É a mesma troca que ela tem, por exemplo, com a Anitta. Quando ela conheceu e também percebeu que a Anitta de fato era uma fã, muito aficionada nela. Com a própria Jojo, a Mariah tem um vídeo muito legal delas cantando. Então eu acho que é muito isso, sabe? É chegar e chegar com o sapatinho da humildade. A própria Mariah sempre chegou com o sapatinho da humildade, com as divas mais velhas. Até as Uhum. mais difíceis, como Aretha Franklin, que também não era fácil. Enfim. Mas Então isso eu é acho que é complicado, muito porque isso. também é criado pela mídia, né? A gente vê que de tempos em tempos, a Normani é a nova Beyoncé, a Tyla é a nova Isso é um Rihanna, saco, isso é um saco. a Tate McRae é a nova Britney. Tipo, o tempo inteiro a mídia fica colocando essas pessoas como mais novas, as novas, as novas. A Lady Gaga é a nova Madonna. E aí, eu imagino que no lugar da diva, tipo assim, oi, eu não morri, tipo, e mesmo se eu tivesse morrido, não precisa colocar a nova. E aí cria esse desconforto mais pelos comentários dos outros do que de fato a nova diva pop está querendo roubar um local que, enfim, que nem vai roubar, que é isso. Cada um tem o seu espaço. Sabrina Carpenter nunca vai ser a Christina Aguilera, a Ariana nunca vai ser a Mariah. E não no lugar de que uma é superior à outra. Cada uma tem a sua trilha e seu espaço ali na sua geração. E tá tudo bem. Mas deve ser muito incômodo, tipo assim, tá, porque ela é nova, eu, tipo, sai daqui. Mas acho que a Cristina estar abraçando ela e tá entendendo que, tipo, não tem nada a ver, sabe? Tem espaço pra elas estarem juntas, inclusive, fazendo coisas juntas. Eu acho super legal. Eu tô super curtindo essa vibe. E eu tô amando essa identidade da Sabrina Carpenter, bem atrevida, bem safadinha no palco mesmo, porque, Ela sei lá, tá essa geração é muito chata. meio pau E, mole, é uma geração meio pau mole, é, sim. Não, e confesso você que vê é ela verdade. fazendo isso no palco, tá gerando o maior retetê nas redes, como se fosse um grande crime. Ela falar Uhum. sobre sexo, ela falar sobre posições sexuais. No show dela, é uma mulher de 25 anos, gente, pelo amor de Deus. A gente Né? chegou a comentar sobre essa Taylor Swiftização dessa nova geração, em que essas novatas são todas muito inocentes e ai, cuidado, não sei o quê. E é isso, às vezes a gente sente falta de uma Chloe, de uma Sabrina Carpenter, de uma mulherzona lá com tesão, pra dizer sim, estou com tesão, e é isso aí, eu canto música pop, e eu vou fazer putaria, pra causar uma Madonna, né? É isso que a gente precisa. Enfim, pra finalizar, a gente trouxe uma notícia aqui não muito relevante, mas que eu achei engraçado. Lil Nas X e seu novo namorado, Cole John, um artista do Brooklyn, foram vistos se beijando em Los Angeles. E aí, o namorado dele, no caso, é um homem branco, né? Isso também gerou aqui uma agonia nas redes. Ai, lá vem. Eu conheço muito bem esse tipo de repercussão, já aconteceu comigo na minha vida. Mas eu achei engraçado. Mas pra mim ficou parecendo que foi tipo uma foto de flagra, assim, armado. De flagra Pode armado. ser que ele tá pra lançar coisa também, né? É Ele lançou, o verdade. Lil Nas X lançou o É. single Light Again, e o desempenho não foi muito bem, pelo menos nesses primeiros dias aí. Então ele tá querendo talvez causar um pouquinho, chamar atenção de alguma forma. Eu achei essa foto muito, muito perfeitinha, sabe? Uhum. Parecendo de fato que foi armado ali, ele dando um beijinho. Eu achei tão bonitinha a foto dos dois, inclusive, apesar do que o namorado dele é estranho, coitado, feio. Mas Pois é, enfim, por que que é ele isso. não. Se foi, de fato, a gente não tá afirmando. Mas se foi uma coisa combinada ali, por que que ele não combinou talvez com o Thiago Pantaleão, né? Eu acho que ia render uns bons Mas aqui o frutos. Thiago Pantaleão não é branco, então É talvez não ia causar verdade. tanto. Entendeu? O próprio Thiago Pantaleão Entendi. comentou, nossa, e eu? Quando ele fez esse comentário. Mais um corno do pop, tá tudo bem. Todos nós já estivemos nesse lugar, Thiago, tá tudo certo. Eu acho que o Lil Nas pra causar ele tinha que vir com dois, sabe? Eita! Dando um beijo, Lil Nas X eu vejo visto beijando seus dois namorados. Uma coisa meio Neo, que tem duas namoradas, mas versão Lil Nas X. Aí ele ia causar um pouco mais. Fica a dica aí pro time de relações públicas, né, do Lil Nas X. Na próxima tem que ser um flagra com dois homens. É isso. Pois é. E eu queria também finalizar com uma notícia que, na verdade, a gente falou sobre Madonna e a gente chegou a falar sobre isso aqui, que a gente tava falando, ela não tava fazendo uma cinebiografia, vai sair, não vai sair. E aí saiu uma matéria aí falando sobre justamente, quer dizer, uma matéria não, né? Na verdade, ela postou no Instagram dela. Então ela fez a própria matéria
dizendo que essa cinebiografia aí tá com dificuldades para sair, porque ela teve encontros com os produtores e os agentes dela, e eles pediram para ela pensar menor sobre isso. Então, pedir para uma diva pop da idade da Madonna pra ela pensar menor, amor, você tá podando a loirinha aí, ela não vai gostar nem um pouco disso, ainda mais Madonna com ego, que a gente sabe que Madonna tem. E aí ela escreveu no Instagram dela mesmo, com uma foto dela linda e maravilhosa, ela botou: percebi que tudo na minha vida será um desafio. Não há coisas fáceis pra mim. Talvez eu deva ser grata, pois isso me força a pensar fora da caixa. Não tive uma vida normal, então não posso fazer isso de forma normal. Ou seja, a princípio, essa cinebiografia da Madonna, que ia ser toda comandada por ela, até então, me parece que não vai sair tão cedo. Bora para as indicações? Eu queria comentar esse álbum que saiu do Flow, né? Access All Areas. Nossa senhora. Eu estou, assim, apaixonado, embasbacado, viciado, obcecado. Eu acho que é um debut muito sólido. Acho que elas conseguiram alinhar coesão, conceito com um disco aclamação. Aclamação com um disco que é muito gostosinho de ouvir e de ficar no repeat, assim, sabe? Então, Tá acho que muito valeu bom. a pena demorarem um pouco pra lançar. Talvez, eu não vou comparar, mas comparando, eu acho que era o que eu esperava de um disco de estreia da Normani. Eu gosto muito do Dopamine, tá? Antes alguém fala, você não gosta do Dopamine? Gosto. Mas eu acho que ele tem cara de segundo disco. Acho que, sabe, quando... Não sei, eu achei que ela poderia vir com uma sonoridade que fosse um pouco mais palatável, talvez, não sei. Porque o Dopamine, ele é bom, ele é ótimo, ele é excelente, mas ele tem cara de disco de veterana, já não tem cara de debut. Então, não sei, eu sinto que o Flow veio com um disco de estreia, assim, que é pra fazer todo mundo conhecer e gostar, sabe? E que ao mesmo tempo é muito coeso, muito bom. Enfim, 10 de 10 esse disco foi já é um dos meus discos favoritos do ano. Vamos lá ouvir. Demorou um pouquinho pra chegar, a gente tava ali no incômodo, tipo, elas não param de lançar EP e single e não vem o álbum. Finalmente veio o álbum, e assim, pra mim, só a introdução ali com a Cynthia Erivo introduzindo o álbum já foi o creme de la creme. Ela falando lá sobre influências de Destiny Child. Foi aí que eu lembrei que elas são britânicas. Quando a Cynthia Erivo abriu o disco. Isso é verdade, né? Isso é uma coisa muito interessante de se ver nelas, né? Elas são um girl group britânico, mas que tem muita identidade norte-americana, né? Eu acho que elas permeiam ali. E isso é muito bom, porque eu acho que antigamente tinha muito essa separação, né? O girl group britânico vai ficar ali na Europa e na Inglaterra. Não vai sair muito daquilo. Dificilmente um ou outro consegue sair, cruzar o oceano e chegar nos Estados Unidos. Mas eu acho que elas conseguem permear mundialmente muito bem, assim. E, cara, você ouvir o álbum, parece que é um álbum gravado ao vivo, assim. É incrível, os vocais, as harmonias, é uma banda. Você vê que não sei, não é uma coisa muito, talvez, digital eletrônica, sabe? É uma coisa meio raiz ali de instrumentos, de músicos. Não sei, eu tive essa sensação. Eu acho que elas são as netas do destino, é isso. Sim, são mesmo, entendeu? São mesmo. Espero que o Flow faça A gente fala, sucesso. ai, Alexandre, para com isso. A gente acabou de falar que não tinha que falar que era a nova Beyoncé, a nova Madonna. Aí tu vira e fala, são as novas Destiny Child. Meu Deus do céu. Se contradizer. Gente, esse podcast é isso. A gente não tem compromisso nenhum, nem com a veracidade. Nem com a coerência. E nem com a coerência. Então mas é isso. Mesmo, as novas Destiny Child entregam vocais, entregam músicas boas. Já tem a Beyoncé do grupo. É isso. Ai, meu Deus. Eu queria deixar uma indicação também do jeitinho que Xande Levi dá indicações. No último episódio, que eu não estava presente, na semana do último episódio, saiu uma música aí incrível, que vocês jamais indicariam, que é Beyond, que é a nova música que vai estar no filme de Moana 2. Então, pra você aí que gosta de um musical, que tá esperando um novo hit da Disney, Beyond, da Auli Cravalho, né? Que eu não sei falar o nome dela direito, mas que é a pessoa que dubla, né? Que faz a Moana. E ela já tinha o outro hit de How Far I Go aí, que era cantado até pela Alessia Cara também. Ela lançou Beyond. Eu achei interessante, achei a cara do clássico da Disney. Achei que traz um olhar pop
E assim, eu tô muito na crença de que esse vai ser um novo grande hit da Disney. Moana 2, pra quem não sabe, né, Moana é a sensação das crianças. Acho que não tem uma criança hoje em dia, basicamente, que não seja obcecado por Moana. E aí tá vindo Moana 2, eles estão investindo, eu acho que vai rapar umas coisinhas no Oscar aí, acho que é a grande nova aposta da Disney, e a música não foi diferente. Então pode ser aí que venha também rapando um novo Oscar, então fica de dica pra vocês de Beyond. Ela me lembrou muito Reach, da Gloria Estefan, que é um grande hit dos anos 90, não tem nada a ver com o que a gente escuta hoje em dia, mas eu acho que se você ouvir Beyond e ouvir Reach, você vai sentir a semelhança no refrão ali, o que significa que é um potencial novo hit. Nossa, você foi muito gaysão, sério. Você foi muito Por gaysão nas quê? referências. Meu Deus do céu. É quem iria lembrar de Gloria Estefan em 2024. É verdade, mas tá aí. Então fica a dica pras Quem também cacuras. lançou coisa que a gente falou agora, né? Foi o Lil Nas X com Light Again. Eu queria defender o Lil Nas X aqui. Porque Por o quê? pessoal tá metendo pau, falando que ele não tem originalidade, não sei o que, não sei o que. E ele veio com uma estética nova, diferente daquela chatice que ele tava fazendo bíblica, né? Eu gostei da faixa, uma faixa gostosinha, assim. O Lil Nas X nunca tem grandes músicas na minha visão, assim. Ele não é um grande artista. Eu enxergo ele como um artista pop que acontece de fazer, de rimar. Mas eu não enxergo ele como um grande rapper. Nem como... Ele é um Pedro Sampaio gringo, né? Na verdade, o Pedro Sampaio é o Lil Nas X brasileiro, até porque ele copia descaradamente o Lil Nas X. Mas, enfim. E o Lil Nas uma X boa também comparação. copia descaradamente várias pessoas. Mas eu gostei, eu acho que ele trouxe uma roupagem nova, ele tá com uma musiquinha gostosinha, sei lá, não sei por que esse hate desproporcional na música. Não é ruim, não é a sétima maravilha do mundo, mas é boazinha, dá pra escutar e dá pra colocar na playlist. Eu acho que pode ser que é uma comparação que faça sentido, sim. O Pedro Sampaio ser o Lil Nas X brasileiro é isso, não é um rapper, não é um artista pop, ao mesmo tempo é um divo pop, ele serve coreografia, serve clipe, ele tem uma identidade, eu acho que faz sentido. E eu gosto, você sabe que eu vou puxar a sardinha, sim. No meu caso, eu acho que eu só gosto do Lil Nas X mesmo. Então, eu vou defender, não adianta não. Mas tudo bem. Enfim, bora pros comentários. Semana passada a gente falou de indicados ao Grammy. Xande Levi não estava presente nesse episódio. E aí, o Life by John comentou: Nossa, amores, eu acho que Charlie, Billy e Sabrina vão levar a maioria das categorias pop. Acho difícil a Bey levar alguma do Big Four, porque ela largou o álbum de mão. E a Taylor viu algum votante do Grammy matar alguém, porque não é possível que o álbum dela foi indicado esse ano. O Levi e o Reizinho tá trabalhando na escala 030 e não está aparecendo hoje. Aí o Levi sentiu sua falta aí. Pois é, pra vocês verem como é que eu sofro, tá difícil, tá? Mas eu estou tentando me fazer presente ao máximo. E caso você queira realmente que eu esteja presente, pague. Brincadeira. Seja apoiador, porque eu estava lá no episódio para apoiadores, então eu estou tentando o máximo que eu consigo. Hoje eu estou aqui. Não sei se amanhã eu vou estar novamente, mas é isso, a gente segue firme e forte. O Wender Altines, ele teceu comentários aqui, ele hablou. Ele botou aqui, gente, falando sobre álbuns de country, acho que o álbum do Post Malone tem muitas chances muitas chances de ganhar em algumas categorias. Inclusive, ele tem super hits nesse álbum, como as músicas com a Dolly Parton, Tim McGraw, Blake Shelton e vários outros nomes do country. A música inclusive eu amo essa música, I Had Some Help, é um hit imenso. Falo isso como uma pessoa que vive nos Estados Unidos. Cara, eu ia falar, deixa eu continuar lendo, calma aí. E consome rádios aqui. Eu particularmente não gosto de country, mas esse álbum é muito bom. Não duvido nada que ele ganhe da Beyoncé na categoria Best Country Album. Então, eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar, cara, essa música não chegou muito aqui, mas eu gosto muito dela. Mas ela foi muito hit nos Estados Unidos. Então faz sentido você ter falado que você mora aí. E, inclusive, isso daqui foi até uma pauta que eu até cheguei a comentar com os meninos, que eu falei assim, gente, vocês falaram uns negocinhos aí, eu não tava presente, mas se a gente for olhar no lado americano da coisa, tem umas coisas aí, tipo, por exemplo, o Ted Swims, que tem muita chance de ganhar. O Post Malone, que a galerinha lá é meio puxar o rabo dele.
Então, não sei, a gente também com esse olhar, assim, meio mais americanizado, muda um pouco essa sensação aí do Grammy, porque o Grammy é meio bagunça, né? Às vezes é isso. I Had Some Help foi um puta hit lá nos Estados Unidos com o Post Malone e não chegou aqui. A maioria das pessoas nem conhece, então talvez não seja a nossa grande aposta. Então faz sentido. E aí o Wender... A gente respondeu pra Levi... Vou falar o que a gente Vai, respondeu pra ele. responde. No próximo episódio você não falte. Foi isso que foi respondido. É isso, gente. Tá aí. Eu tomei um fora e tudo bem. A gente tá aqui pra isso. O Wender, ele continuou também, em 11 anos, ele escreveu, né? Em 11 anos, vivendo nos Estados Unidos, eu nunca vi um álbum ter tanto impacto na cultura como o Brat teve. De longe é o álbum do ano, mesmo eu achando ruim. Mas é mais do que merecido. O álbum simplesmente se tornou maior do que a própria Charlie. Eu concordo com o Wender e eu acho também que o Brat foi o grande álbum do ano. Agora, se a academia vai concordar conosco, são outros 500. Né? Mas É. seria muito engraçado ela ganhar, eu acho. Ia ser bem surpreendente. Enfim. E foi, né? Convenhamos, assim, só se falou sobre Brat, as pessoas que nem sabiam o que era Brat viraram Brat. Então, assim, teve um impacto global muito bizarro. A Charli XCX que essa semana fez aí um show na Times Square, né? Que Nossa, lotou. você viu, amigo? Ela arrasou. Isso inclusive é notícia também. A gente deveria ter colocado aqui. Ela fez um show que calou a boca das gays do Twitter que estavam falando que ela só faz sucesso no Twitter, porque tava muito cheio, muito cheio. Ela arrasou ali. Pois é, até a galera começou a ficar... Foi um show gratuito, né? Ela apareceu lá na Times Square, lotou, e aí ficou o questionamento. Será que Charlie lotaria um Allianz? Ou será que ela poderia fazer um show em Copacabana de graça? Não, brincadeira, Copacabana de graça eu acho que não é muito... Ela também lugar fez o pra Charlie, SNL não. essa semana, né? O Saturday Night Live, que também foi um sucesso. Enfim, Charli XCX está na boca do povo. Tá no Está auge. vivendo aí o auge da sua carreira. E isso é muito legal de ver. Será que ano que vem ela aparece dizendo que nunca esteve tão infeliz, que procurou dinheiro e sucesso e não encontrou nada? Talvez. Olha o gancho com o começo do episódio. Talvez Charli XCX esteja nesse lugar. Essa é a lição desse episódio. É verdade. Procure por fama e dinheiro, mas nem sempre você vai achar felicidade. E pra finalizar, no episódio de apoiadores, o Iago Ferzan comentou: que ódio o último comentário do Paulo. KKK, você é o cão, véi. E aí, qual foi o comentário do Paulo? Você vai ter que assinar pra apoiadores. Você vai ter que ouvir o episódio pra descobrir. Porque o Paulo Talvez realmente... a solução pra você que está se sentindo vazio seja apoiar o podcast com R$10. E escutar os outros episódios para apoiadores. Eu gosto mais de fazer o apoiadores do que aqui. Vou ser bem sincero. É outra vibe, é outra sensação, é outro negócio. É o nosso grupinho ali que a gente fala barbaridades e todo mundo concorda ali, né, com as barbaridades. Ou então discorda e xinga a gente. É nudes no Telegram, mentira. Que eu É não mandei. sim, no Telegram. O dia que eu tiver bêbado eu vou mandar. Ai, Mandar meu nudes Deus, para- não, só eu para vou os bloquear você no apoiadores grupo. No Telegram. Eu vou Você tá mandar fazendo isso aí, depois pack- você vai atiçar os apoiadores, você vai pack de aguentar. nudes. Você vai entrar lá pra responder. Eu não quero nem saber, você que se vire. Enfim, galera, é isso. Esse foi o episódio de hoje. Eu queria adiantar que o episódio de apoiadores, a gente vai tentar fazer o Wicked, né? Porque o Paulo Correia tá procurando história aqui no WhatsApp da gente que ele não quer fazer, não sei o que, mas eu e Levi a gente quer fazer, a gente que manda aqui, ele não manda em nada, ele nem tá aqui. Então vai ser, talvez a gente fale sobre o Wicked, aí talvez a gente faça na outra semana, mas eu quero fazer apoiadores, e aí quem quiser ouvir o que a gente tem a dizer sobre o filme da Ariana, porque eu estarei lá para assistir, Stand Levi também, assina o podcast. É isso, E vem um beijo. aí, mais uma vez, peço para vocês irem nas nossas redes sociais, engajarem, gente, engajar nos nossos posts é muito importante. Curtam, vá lá, compartilha, manda pra alguém, comenta, marca sua mãe, sua avó, sua tia, todo mundo, que isso é muito importante. E um beijo, uma ótima semana pra vocês, um bom feriado e tudo de bom.